O novo filme do Superman chegou com a promessa de renovar tudo que a gente conhecia sobre o herói nos cinemas. Escrito e dirigido pelo James Gunn, esse longa não é apenas mais uma aventura do Homem de Aço, é o marco inicial do novo universo da DC. E pra quem tava curioso, essa é uma análise completamente sem spoiler. Depois eu trago um vídeo separado só com spoilers pra quem gosta, beleza? Então vamos lá. Quem assume aqui o papel do Superman é o David Corenswet, que entrega uma versão mais jovem, emocionalmente acessível e com um toque humano que, confesso que me surpreendeu. Claro que para muitos o Superman definitivo ainda é e sempre será o Christopher Reeve, mas o Corenswet tem os seus méritos. Ele equilibra bem a esperança clássica do personagem com um tempero mais realista, mais pé no chão, e tem cenas em que ele perde a linha e você entende porque ele é um alienígena que com poderes absurdos, mas também é um cara que sente, se frustra. Tipo, se roubasse meus cachorros, eu também sairia por aí indignado querendo saber o que aconteceu, mas quando ele encara o Lex Luthor, o ar vai ficando rarefeito bem rápido e você sente o peso e a presença do Superman. E esse novo Superman não é aquela figura paterna e inatingível, ele é mais próximo da gente, mais emocional e mesmo assim ainda carrega a essência do herói, aquele que está disposto a fazer o certo, mesmo que isso custe caro. E ao lado dele temos a Rachel Brosnahan vivendo a Lois Lane e ela tá incrível. Desde o primeiro momento ela mostra que não é só uma personagem secundária, é uma mulher inteligente, determinada, e a sua versão da Lois é uma jornalista investigativa de verdade. Ela não aceita as versões oficiais, não se deixa levar por manipulação e vai fundo em busca da verdade, doa quem doer, e isso dentro de um filme com alienígena, naves e superpoderes e explosões acaba sendo a parte mais real, e uma jornalista ainda assim existindo na grande mídia. E falando do grande vilão, o Lex Luthor, feito pelo Nicholas Hoult, ele tinha tudo para ser inesquecível e o ator é talentoso e ele até entrega aqui boas expressões, bons momentos, mas o problema aqui é o roteiro, porque em alguns momentos o Luthor parece um gênio manipulador, um verdadeiro mestre do crime, já em outros é só um cara aleatório, soltando frases de efeito e o pior, a piadinha fora de hora, marca registrada do James Gunn, quebra o clima. Sabe aquela cena que poderia ser mais intensa, mais dramática? Pois é, ela vira aqui só um meme. E me parece que o James Gunn tem medo da emoção, sempre entra uma piada pra tirar o peso da cena, e isso é uma pena porque quando ele deixa a emoção fluir, quando ele deixa o drama, o filme cresce, mas infelizmente esses momentos são raros, e onde o estilo do Gunn realmente brilha são nos personagens mais secundários. Aí sim o humor funciona. O Nathan Fillion como o Guy Gardner é o exemplo perfeito, ele é o Lanterna Verde mais sarcástico e boca suja que você vai ver, ele se encaixa perfeitamente com a direção do James Gunn, são cenas divertidas, dinâmicas e com um tom que casa com a proposta, mas o problema é que nem todo personagem é o Guy Gardner, nem todo mundo precisa ser o palhaço da turma, especialmente num filme de Superman, onde o herói precisa de um universo que funcione como um contraste com seu idealismo. E a história em si tem elementos familiares, algumas cenas remetem diretamente às outras obras do Superman, como Smallville ou O Homem de Aço, e isso não é necessariamente ruim, mas o problema é quando você sente que já viu aquilo tudo antes, e o pior é que as cenas foram sabotadas emocionalmente pelo tom leve demais ou pela pressa. E falando do visual do filme, temos altos e baixos, algumas sequências de ação são espetaculares, com um CGI limpo, fluido, que lembra até as páginas de quadrinhos ganhando vida. Outros são meio tremidas, com aquele ar de game inacabado. Tem uma cena específica, por exemplo, vemos o Lex Luthor caminhando tranquilamente enquanto os robôs explodem ao seu redor e ele nem pisca, e ao invés de parecer que ele é casca grossa, parece fake, tipo, não tem como um ser humano não reagir ao caos explodindo a meio metro do seu rosto. Mas em meio a isso, tem frames que realmente emocionam, cenas que você pausa e pensa, isso daqui é o Superman. A fotografia acerta em vários momentos e traz uma vibe épica, como se você estivesse mesmo diante de um mito. Agora, eu senti muita falta aqui do Clark Kent porque o foco é o Superman, e faz sentido considerando o ponto da história, mas eu sempre gostei da dualidade entre o herói e o repórter atrapalhado. Aqui ele é basicamente o Superman com um óculos qualquer,
nem finge ser outra pessoa. O James Gunn claramente decidiu que o Clark Kent não importa por enquanto. E outro ponto que me incomodou foi a tecnologia da conveniência. Ela aparece do nada aqui, ultra avançada, e serve só para criar um desafio no final. Sabe aquele recurso que ninguém explica, mas que milagrosamente resolve ou complica tudo? Pois é, tem disso aqui nesse filme. E como se não bastasse alienígenas e monstros e vilões, o Superman agora tem que lidar com as redes sociais. O filme tenta trazer essa discussão moderna de opinião pública, cancelamento, fake news, e olha, é válido, mas talvez não tenha sido tão bem executado. E no fim das contas, esse é um filme que entrega o que promete. Se você estava animado para ver o James Gunn imprimindo a sua marca do Superman, vai sair satisfeito. E se você estava com medo de uma mistura de tons estranhos, também vai encontrar isso daqui, porque o filme tem de tudo um pouco: drama, ação, comédia, crítica social e um cachorro de CGI que é puro carisma. Aliás, eu não posso deixar de falar do Krypton, porque o cachorro do Superman é feito todo em CGI, mas ele é um show à parte, tem time cômico, tem coração, ele rouba a cena toda vez que aparece, ele é quase que um Groot aqui desse universo. E entre os coadjuvantes, eu destaco o Lanterna Verde, como eu falei, mas outros, como a Mulher Gavião, por exemplo, ficaram totalmente perdidos aqui no meio da bagunça. Tipo, o que ela tá fazendo aqui? Qual é a função dela? Faltou desenvolvimento. E o meu resumo final então é que o Superman tá de volta, mais moderno, mais humano. Nem todo mundo vai gostar e tudo bem, mas é inegável que esse é o novo começo para DC. E para Superman, nota 6. E agora eu quero saber de você. Já assistiu o filme? O que achou dessa nova versão do herói? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal porque tem muito mais vídeo vindo por aí, beleza? Até a próxima e fui!